CPIs no Legislativo, o que é e como funciona uma comissão parlamentar de inquérito. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal estabelece que elas podem ser criadas para apurar fatos determinados. Então, elas têm um caráter investigativo, né? E o outro requisito para a constituição das CPIs é que elas sejam assinadas pelo quórum mínimo de 1/3 dos membros do parlamento, né? Com amor e dedicação, conheça a Casa Fonte Colombo, instituição que acolhe pessoas com HIV. Aqui eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano que precisa de quê? Amor e compreensão. E aqui eu acho. Resgate do passado, o veículo que fez história será um atrativo turístico no centro da capital. Este bonde do ano de 1929 será transferido aqui da sede da Companhia Carris para o centro de Porto Alegre, bem em frente ao mercado público. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. A Câmara Municipal de Porto Alegre está atualmente com 2 comissões parlamentares de inquérito em funcionamento. As CPIs fazem parte do regimento interno do Legislativo e são mais uma forma de atuação dos vereadores para, por exemplo, fiscalizar ações da Prefeitura e que envolvam servidores da administração. Mas como funciona uma CPI? Quais podem ser os seus encaminhamentos? E como esse instrumento pode ajudar na resolução de questões importantes para a cidade? É o que vamos conferir a partir de agora com a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, para responder esses questionamentos, eu converso agora com o diretor legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre, diretor Luiz Afonso. Então, diretor, muito obrigada por esclarecer essas informações para nós e nos ajudar a entender como que funciona uma CPI. Então, eu quero primeiro lhe perguntar qual que é a diferença de uma comissão parlamentar de inquérito para uma comissão permanente, que é o caso das comissões de saúde, que a gente tem aqui, por exemplo, na casa. Bom, a Câmara tem 6 comissões permanentes, cuja função delas é dar parecer nos processos legislativos. Então, a principal diferença, né, da comissão permanente para as outras é essa. Fundamentalmente, ela serve para dar parecer nos projetos que são apresentados pelos vereadores e também pelo prefeito durante a tramitação. As comissões permanentes também podem realizar reuniões com a comunidade, visando receber e encaminhar demandas para o Executivo, né? Então, já a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um viés diferente. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal estabelece que elas podem ser criadas para apurar fatos determinados. Então, elas têm um caráter investigativo, né? Então, e o outro requisito para a constituição das CPIs é que elas sejam assinadas pelo quórum mínimo de 1/3 dos membros do parlamento, né? E também deve ter um prazo certo para funcionar. No nosso caso, o prazo está estabelecido no regimento. Então, fundamentalmente, a diferença é essa. Comissões permanentes prolatam pareceres em projetos e comissões parlamentares de inquérito investigam fatos determinados. O senhor nos trouxe, então, esses critérios para estabelecer uma comissão. E estabelecida a comissão, como é que ela funciona? Ela funciona com presença de testemunhas? O investigado ele vem para a comissão? O que acontece? Bom, inicialmente eu vou falar sobre a constituição da comissão. Ela é constituída pela representação proporcional dos partidos políticos, né? Há um cálculo previsto no regimento para essa proporcionalidade, então se estabelece então os membros, né? Depois a comissão é instalada e durante esses trabalhos de investigação ela pode requisitar documentos, requisitar depoimentos de pessoas que possam contribuir para esclarecer os fatos determinados então que são objetos da investigação. E tem um número de membros determinado nessa comissão? Existe presidente, relator e vice-presidente? Como é que funcionam esses trabalhos? Sim, nós temos três cargos, né, que são o de presidente, o vice-presidente e o relator, né? E esses 3 cargos, então, fazem a parte operacional, né, da CPI. O presidente e o vice-presidente conduzem os trabalhos e o relator, depois, ele reúne todos os elementos que foram produzidos, documentos, testemunhos, e elabora um relatório final. Determinado, então, se houve ou não, né, se foi aprovada alguma irregularidade ou não, a pessoa que for investigada ou o fato que for investigado pode resultar numa prisão, por exemplo, o diretor? Na verdade é o seguinte, a comissão
parlamentar de inquérito, ela apenas faz uma investigação, ela não imputa condenações, né? Se eventualmente o curso dos trabalhos apontar para a prática de alguma irregularidade, então o relatório da comissão ele é encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, que aí nas suas respectivas searas de atuação vão promover os procedimentos respectivos. E a comissão, esse processo de investigação, ele tem algum custo para o Legislativo, diretor? Nós temos algumas comissões que algumas vezes são instaladas aqui na casa, né? Isso remete a algum custo para a casa? Não há custos além dos custos administrativos que a casa já tem, não é? Não são feitos nenhum tipo de contratação especial, os servidores que atuam nas secretarias e no apoio são servidores da casa, então de fato não há nenhum custo especial para a casa em razão dessas comissões. E a CPI, ela reafirma o papel que tem o Legislativo, né, de fiscalizar, investigar, sempre mantendo esse papel que é o papel do vereador, né, diretor? É verdade, ela vem ao encontro dessa função, não é, de fiscalizar as atividades aí municipais, né? Então ela tem esse fator, e tem um outro fator importante, né, que a CPI é um instrumento das minorias, né? Por isso que é necessário apenas 1/3 dos membros para subscrevê-la, não é necessária a maioria dos membros da Câmara. Então ela tem também esse fator de ser contramajoritária, como se diz no direito constitucional, né? Então ela tem essa capacidade de olhar a partir de uma visão da minoria, né? Diretor, muito obrigada pelas informações, e é importante também que a sociedade saiba que tem essa transparência, né, que todas as informações das CPIs que acontecem, pelo menos na Câmara de Porto Alegre, estão divulgadas, né, nas mídias, no site da Câmara, e também são transmitidas pela TV Câmara, né? Na verdade é uma coisa importante, todos os atos da CPI são públicos, né? Não há atos sigilosos, não há atos reservados, tudo que a CPI produz está à disposição dos cidadãos. Obrigada, diretor, bom trabalho. Obrigado a você. Então essas foram as informações que o diretor legislativo aqui da casa, Luiz Afonso, trouxe para a gente. Clayton, feito isso, então volto ao estúdio com você. Tá certo, muito obrigado, Vanessa. Obrigado também ao diretor legislativo, Luiz Afonso, pelos esclarecimentos. E para reforçar aqui, né, as reuniões das duas CPIs que investigam compras realizadas pela Secretaria Municipal de Educação são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, e a íntegra dessas reuniões fica disponível no nosso canal no YouTube, tá bem? Neste 2023, a Câmara de Porto Alegre completa 250 anos. E dentro da programação alusiva à data, a Diretoria de Comunicação da Casa está produzindo uma série de reportagens sobre diversos temas que envolvem o Legislativo. Isso tudo de forma integrada com a redação, redes sociais, rádio, setor de fotografia e, claro, aqui com a TV Câmara. E olha só, por aqui a gente vai conferir agora uma matéria que fala sobre o que é e o que faz o Parlamento Municipal. Então, de olho na tela do Acontece em Porto Alegre. Palácio Aloysio Filho. O prédio é a sede da Câmara Municipal, o órgão do Poder Legislativo de Porto Alegre. É aqui onde são debatidos os principais assuntos que impactam na vida da população. No Parlamento, os vereadores votam projetos que podem ser encaminhados pela própria Casa, pelo Executivo e pela população. Uma vez aprovados e sancionados pelo prefeito, as matérias se transformam em leis que passam a regrar o dia a dia da cidade. A Câmara de Porto Alegre conta com 36 vereadores, representantes dos mais diversos segmentos, o que garante a pluralidade de ideias, transparência e o fortalecimento do processo democrático. A pluralidade ela é estabelecida a partir da regra eleitoral do regime proporcional, né? Então o regime de votação proporcional ele consegue fazer uma distribuição de cadeiras de acordo com o número de votos que cada partido recebe na eleição, e isso traduz uma pluralidade que é muito salutar para a casa, né? Então, as funções da Câmara são duas funções essenciais. A mais conhecida de todas é a de legislar. Também cabe aos parlamentares fiscalizar as ações do Executivo e, nesse sentido, verificar se as leis estão sendo cumpridas e se os recursos municipais estão sendo aplicados corretamente, são algumas das atribuições dos vereadores. Denominada como a Casa do Povo, o Parlamento abre suas portas para receber as demandas da população. A realização de audiências públicas é uma forma de ampliar o debate com a sociedade sobre os mais diferentes assuntos.
As comissões permanentes também se constituem em fóruns democráticos de discussões e busca de alternativas para as questões que afligem as comunidades. As reuniões feitas aqui ajudam na tomada de decisões tanto da Câmara quanto do Poder Executivo, a quem cabe colocar em prática as soluções para os problemas da cidade. O Parlamento ele é um local de debates, né? Então, justamente por isso, nessa Casa Legislativa é que se tem vários mecanismos, como comparecimento, por exemplo, quando a própria Câmara convoca alguns setores da sociedade, como trouxemos já aqui CE Equatorial, ou alguma secretaria para prestar esclarecimentos sobre o momento que estão vivendo, sobre situações que precisam ser esclarecidas para a população. As audiências públicas são justamente para discutir as questões envolvendo alguns projetos, né, que são de repercussão no município. São vários mecanismos que a Câmara tem para chegar até o momento da votação do projeto para aprovar ou não. Palco de intensos debates, o plenário Otávio Rocha se constitui no principal ambiente de decisão do parlamento. Aqui, os projetos são apreciados no voto, respeitando a vontade da maioria, mas com espaço garantido de manifestação para todas as bancadas. Das galerias, a população também pode acompanhar as sessões plenárias. Isso é a verdadeira definição do parlamento. O parlamento é eleito pela cidade como um todo. O executivo é eleito por uma parte da cidade, pela maioria. Mas o legislativo é formado por toda a cidade, por todas as matizes ideológicas, direita, esquerda, centro, partidos políticos, às vezes corporações. Aqui é o local onde se faz, onde se verbaliza as opiniões da cidade. Então eu acho importante, o ambiente do plenário é muito importante. Mas eu vejo que nós temos um déficit, uma falta de democracia, também em Porto Alegre, obviamente, no plenário, porque a participação popular é muito pequena. Os canais de participação são muito restritos, o próprio plenário aqui, as galerias aqui, basta ver esse vidro, a prova de eco, a prova de qualquer coisa, né? Então, eu acho que há um distanciamento, as audiências públicas, elas precisariam ter uma participação maior e, portanto, uma convocação maior. Então, eu vejo que, do ponto de vista da democracia representativa, nós temos uma democracia representativa, resultado da eleição, mas a participação, o elemento da democracia direta é muito baixo. As sessões plenárias ocorrem nas segundas e quartas-feiras, a partir das 2 da tarde. Os trabalhos são transmitidos ao vivo pela TV Câmara, nos canais 16 da NET, 11.3 da TV aberta digital e no YouTube. A Câmara Municipal fica na Avenida Loureiro da Silva, número 255, bem no centro da capital gaúcha. Para mais informações, acompanhe a Câmara de Vereadores de Porto Alegre nas redes sociais, no @CâmaraPoa. Tá aí, legal, né? Andressa de Bem e Canto já está aqui, bem legal, né, Andressa? Isso aí, essa reportagem, essa série de reportagens que estão sendo levadas ao ar aí pela Diretoria de Comunicação. Andressa, bem-vinda, né? Muito obrigada, Clayton. Já chamei aqui a Andressa para falar sobre a matéria aqui até, mas a Andressa está aqui como de praxe aqui, sempre trazendo a participação da Diretoria de Comunicação para atualizar, enfim, os projetos, as redes sociais, enfim, mas também para comentar, né, Andressa, essa série de reportagens, né, que todas as sextas-feiras, né, vai ter material novo no site da Câmara de Vereadores, né, sobre diversos assuntos que envolvem o Legislativo. O primeiro foi esse, né, por parte aqui da TV Câmara, a gente fez essa matéria aí sobre o que é e o que faz a Câmara de Vereadores. E na próxima sexta, a gente vai ter uma matéria também especial, né, Andressa, que a Andressa que está fazendo por parte da redação, né, já dá o spoiler aí, então, pra gente. É verdade. Boa tarde a todos. É verdade, Clayton, a gente está fazendo essa série de reportagens especiais. Já vou dar um spoiler que a próxima vai ser sobre a participação das mulheres no Legislativo. Tá, então essa matéria também vai ser feita pela redação e também aqui pela TV Câmara, né? Então vai estar disponível no site na sexta-feira e na outra terça a gente vai exibir a matéria também aqui no Acontece em Porto Alegre. Mas a Andressa está aqui também para trazer essas informações, como falei inicialmente, atualizar, né, os projetos que estão tramitando, que passam a tramitar aqui na casa. E Andressa, então tudo contigo aí, né? Para atualizar a gente sobre quais as próximas pautas que vem por aí. Certo, Clayton.
Temos novos projetos de lei, então, começando a tramitar aqui na Câmara. Dentre eles, um projeto de autoria dos vereadores Mari Pimentel e Thiago Albrecht para disponibilizar na internet dados relativos ao IPTU e ao ITBI. Outra proposta, com a autoria do vereador Gessé Sangalli, reconhece como relevante o serviço de motoboys e mototaxistas. A ideia é que esses profissionais possam desempenhar suas atividades sem a exigência de autorizações ou concessões e que eles tenham espaços públicos demarcados para embarque e desembarque. Temos também uma iniciativa da vereadora Biga Pereira, que obriga os síndicos a comunicarem episódios de violência doméstica em condomínios. Um outro projeto, assinado pelo vereador João Bosco Vaz e mais 12 parlamentares, estabelece o limite de 2 moções por ano para cada vereador. Por fim, temos um projeto do vereador José Freitas, que veda a instalação de banheiro unissex em estabelecimentos comerciais. Se aprovado o projeto, o estabelecimento comercial que tem um banheiro unissex atualmente deverá mudar a sua finalidade para banheiro família. Para saber mais sobre estes e outros projetos, basta acessar o nosso site, camarapoa.rs.gov.br. Tá, então, né? Temos vários projetos aí que passam a tramitar aqui na casa, né? Em especial, a gente pode chamar a atenção também esse projeto do vereador João Bosco, né? Já tinha comentado numa transmissão ao vivo aqui, quando a gente entrevista os parlamentares antes da sessão, de que ele ia protocolar realmente esse projeto, né? De limitar os encaminhamentos de moções, né? Porque a gente teve bastante projetos ligados a moções no início desse ano, né? É verdade, Clayton. Por vezes os vereadores passam uma sessão inteira discutindo 1 ou 2 moções e alguns deles estavam ficando um pouco incomodados com isso, né? De não discutir outros projetos, né? Até com mais tempo, mais profundidade, em razão das moções estarem ocupando boa parte das sessões. Então o vereador João Bosco Vaz protocolou esse projeto e acabou sendo acompanhado aí por outros 12 parlamentares também. Então, dentro de mais alguns dias aí, algumas semanas, esse projeto também vai passar vai ser incluído na ordem do dia aí para votação, né? Muito bem, Andrés, fica aqui com a gente, né? Só para a gente chamar o Vinícius Goulart, né? Que é teu colega aqui, nosso colega, né? Mas trabalhas mais diretamente com ele lá na redação aqui da Diretoria de Comunicação. Ele está lá no plenário, a gente vai até lá, para o Vinícius atualizar para a gente o que tem de novidades nas redes sociais aqui do Legislativo. Deixa eu falar com o Vinícius, então, se ele já está nos escutando, está na nossa escuta aí. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde, tudo certo? Opa, Clayton, opa, Andressa, tudo certo? E a gente sabe que as redes sociais acompanham quase todos os eventos que são realizados aqui na casa, e nessa última semana não foi diferente. Tivemos a homenagem do 1º Batalhão de Choque de Porto Alegre, que completou 59 anos, e a divulgação das comissões permanentes da casa, além da instalação das CPIs que debateram as investigações nas compras da educação da capital, e que tem movimentado muito a Câmara de Vereadores esse assunto. Houve ainda um momento muito bacana da posse de 5 servidoras, que nossa equipe acompanhou todo o processo e principalmente o programa de acolhimento do RH, que também comentou com a gente sobre como foi essa experiência delas. E a semana também foi cheia de sessões solenes. A homenagem à congregação das Irmãs Franciscanas da Nossa Senhora Aparecida, a concessão que concedeu com o diploma de honra e mérito ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL, e a entrega ao título de cidadão ao ex-ministro Onyx Lorenzoni e ao senhor Calil Seb Neto. A semana foi muito agitada por aqui na casa. E esses conteúdos você consegue acompanhar na íntegra pelo Instagram, Twitter, TikTok e Facebook através do @CâmaraPoa. Tá certo, valeu, obrigado, Vinícius, @CâmaraPoa, então, para você acompanhar todas estas informações, tá bem? Deixa eu agradecer aqui ao Vinícius, agradecer a Andressa também, que participou aqui com a gente no Acontece em Porto Alegre, trazendo e atualizando as informações aqui, tanto dos projetos que passam a tramitar no Legislativo, quanto também das redes sociais, então que você pode acessar tanto pelo site quanto nas redes sociais. Aí tem atualização praticamente em tempo real aí de tudo que acontece por aqui, especialmente em dias de sessão, né? Nas segundas e quartas-feiras. Então você fica ligado ali nas redes sociais que tem todos os detalhes de todos os bastidores, né? Tudo que está acontecendo aqui no plenário Otávio Rocha e, claro, com transmissão ao vivo da TV Câmara. Bom, chegou a hora do nosso quadro Cidadania em Pauta e hoje vamos mostrar o trabalho de uma entidade que realiza o acolhimento de pessoas com HIV. O objetivo da instituição é resgatar a dignidade e reconstruir os laços familiares de quem sofre
com o preconceito e a discriminação. Vamos conferir. Pensada para estimular a prevenção da AIDS, a Casa Fonte Colombo é mantida pela Associação Literária São Boaventura, uma entidade que pertence à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Fundado em 30 de novembro de 1999, o Centro de Promoção da Pessoa Soropositiva presta assistência aos portadores do vírus HIV. O objetivo principal é resgatar a dignidade humana, lutando contra o preconceito e a discriminação. Deus, eu acho que nos colocou aqui como vocacionados, como frades, para isso, para acolher aqueles que estão excluídos, aquelas pessoas mais necessitadas, que correm muitas vezes o perigo da violência, da discriminação, do ódio, né? Então, esse é o nosso objetivo. Acolher essas pessoas que estão à margem da sociedade. A Casa Fonte Colombo possui 30 colaboradores. São 3 funcionários e 27 voluntários que ajudam a formar uma verdadeira equipe multidisciplinar. Além de oferecer terapias complementares, como reiki e massoterapia, médicos, enfermeiras, psicólogos e assistentes sociais trabalham para acolher cerca de 120 famílias que são acompanhadas pela instituição. Então, acredito que quem quer ser voluntário, quem quer colaborar nessa área, tem que vir de coração aberto, despida de preconceitos, discriminação, ou pelo menos tentar se tornar uma pessoa melhor para acolher de forma verdadeira as pessoas vivendo com HIV e AIDS que vêm procurar esse atendimento na Fonte Colombo nos momentos mais difíceis da vida delas, quando elas se descobrem com uma doença. Conforme a direção da casa, a descoberta do HIV faz com que as pessoas sejam abandonadas por quem desconhece a realidade dos pacientes que convivem diariamente com a doença. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas convivem com o vírus HIV. Para tentar eliminar as barreiras do preconceito e da discriminação, a Casa Colombo possui 2 grandes desafios. Primeiro, refazer os laços familiares e depois trabalhar na reinserção das pessoas soropositivas no mercado de trabalho. A ideia é que todos possam voltar com segurança, naturalidade e muita disposição para todos os ambientes da sociedade. Essa portadora do vírus HIV prefere não se identificar. O motivo? O preconceito sofrido cada vez que alguém descobria sobre a sua doença. Como eu comentei para a vizinha que eu tinha doença, ele foi lá e me deu a opção de comprar aquela casa que ele sabia que eu não tinha condições de comprar ou sair do imóvel. E o que eu tive que fazer? Sair do imóvel. Por quê? Mas tu sabe, no fundo, que foi porque a vizinha contou e eu acho que ele pensou que eu ia passar a AIDS para casa, né? Hoje, com 58 anos, ela convive com a AIDS há mais de 2 décadas. Depois de perder oportunidades de emprego e suportar os julgamentos da sociedade, a nossa personagem encontrou o acolhimento e a atenção que merece. Quando o familiar deixa a gente, o que a gente vai ter? Nada. E por isso que eu disse assim, ó, eu sou abençoada 2 vezes. Por ter uma família que me apoia e por essa casa que é importantíssimo para a gente. É uma coisa fundamental, é uma coisa que, como se fosse o ar que eu respiro. Quinta-feira é meu dia sagrado. É o dia que Deus me abençoou para estar aqui. E aqui eles... Não importa se tu é católica, se tu é umbandista, se tu é budista, se tu é o que tu é. Aqui tu é uma pessoa. Não é um CPF, não é um número. Nenhuma estatística como... Sempre falam, estatisticamente. Não. Aqui eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Que precisa de quê? Amor e compreensão. E aqui eu acho. Já a Fabiana descobriu que era uma pessoa soropositiva quando teve uma série de doenças, todas decorrentes da vulnerabilidade causada pela AIDS. Me deu pancreatite, infecção no pâncreas, a cor minha ficou acinzentada e hoje, graças a Deus, hoje é tranquilo. Hoje eu estou no céu, à vista de antigamente. Quando iniciou o tratamento, a Fabiana tomava um coquetel de 29 comprimidos todos os dias.
Hoje, 18 anos depois, são apenas 2 medicamentos e os efeitos colaterais são inexistentes. A minha família, que é meu pilar, que me aceita, aqui é a minha segunda família também na Fonte Colombo, entendeu? Aí a pessoa tem pessoa que não quer contar, porque não. Eu digo, eu conto para todo mundo, onde eu estou, eu conto, minha vida é um livro aberto. A gente tem que se amar, a gente vai dar dando bola para os outros. Ninguém vem te dar alguma coisa se tu precisa na tua casa, ninguém vem te auxiliar em nada. Assim como o diagnóstico, o acolhimento da Casa Fonte Colombo também é sigiloso. Por aqui, o trabalho é focado em um processo que envolve 4 etapas: a conscientização, a cidadania, a humanização e os direitos humanos. A realidade deles é uma realidade de violência. E aqui dentro da casa é uma realidade de paz, de tranquilidade, de silêncio muitas vezes, né, de troca de ideias, né? Então, a presença deles aqui é muito importante para a Fonte Colombo. As mulheres representam 68% das pessoas soropositivas que são acolhidas na instituição. A Casa Fonte Colombo possui salas para atendimentos individuais, espaços de convivência e também realiza atividades em grupo. Para ter acesso aos serviços, os usuários precisam estar com a documentação atualizada no Cadastro Único do Governo Federal. As pessoas que quiserem ajudar podem contribuir tanto com doações de alimentos como utensílios para as pessoas, roupas, o que elas precisam para sobreviver. Então, de todas as idades, desde criança, adultos, idosos, todas as doações são bem-vindas. Para quem tem moradia ou para quem está em situação de rua, também recebemos as doações, já que o nosso público são pessoas vivendo com HIV, mas independente se tem casa ou não, elas têm a Casa Fonte Colombo para serem acolhidas. A casa ainda realiza a distribuição de roupas, alimentos e utensílios para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quem quiser doar ou saber mais sobre as atividades da instituição, pode entrar em contato pelo número 51-3346-6405. A Casa Fonte Colombo fica no bairro Floresta, zona norte de Porto Alegre. Cada depoimento aí, né, dessa matéria, né, bem forte, né, bem chocante, né, e vale ressaltar o trabalho que é feito pela Casa Fonte Colombo. Então, quem puder ajudar, quem puder, enfim, auxiliar, se voluntariar, enfim, quem puder de alguma forma ajudar a Casa Fonte Colombo, então tá aí, né, os contatos aí a gente passou na matéria. Essa matéria também vai estar disponível no nosso YouTube. Então chega por lá, dá mais uma conferida e parabéns, né, pelo trabalho que é feito pela instituição, tá bem? E olha só, há 53 anos foi realizada a última viagem de bonde aqui na cidade. Você sabia disso? Bom, e esse foi o primeiro sistema de transporte coletivo da capital, criado em 1872, ainda na época do Império, pela Companhia Carris. Agora, um projeto da Prefeitura quer levar de volta ali para o Largo Glênio Pérez, na frente do Mercado Público, ou ao lado, né, do Mercado Público, onde ficavam os terminais dos bondes, um dos poucos veículos que sobraram. No quadro Porto Alegre na História, a história do bonde que volta ao centro. No início, os bondes eram movidos por tração animal. Puxados por mulas, carregavam cerca de 40 passageiros e chegavam a, no máximo, 4,5 km por hora. Em 1906, os vagões passaram a ser movidos por energia elétrica e, com o avançar das décadas, perderam espaço para os ônibus. No auge dos bondes, Porto Alegre chegou a contar com mais de 200 veículos, mas após a aposentadoria do transporte por trilhos, apenas um vagão foi preservado. É este que fica abrigado na frente da sede da Carris, no bairro Partenon. Esse bonde foi construído em 1929 e era responsável por operar a linha do bairro Glória. Ele funcionou até o ano de 1970, quando esse tipo de transporte foi desativado aqui na capital. O vagão, fabricado em madeira e metal, é utilizado hoje para o serviço de atendimento ao cliente e achados e perdidos da Carris. Porém, um projeto da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos pretende levar o bonde de volta para o Centro Histórico de Porto Alegre. A ideia é criar mais um atrativo turístico por meio do resgate de uma época nostálgica.
De acordo com César Schirmer, titular da pasta, a iniciativa faz parte do processo de revitalização do bairro. No vagão será instalado o Centro de Informação Turística, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Quando um turista vem a uma cidade, quando ele vai a uma cidade, ele vai onde estão os atrativos de diferentes naturezas. No caso de Porto Alegre, a grande maioria dos atrativos estão no centro histórico. Aqui tem equipamentos culturais, gastronômicos, turísticos, enfim, equipamentos de diferentes naturezas, que são atrativos muito relevantes. E está na memória de Porto Alegre, da história de Porto Alegre, o bonde. Eu, quando era jovem, eu vinha a Porto Alegre, sou de Santa Maria, eu vinha a Porto Alegre e, obviamente, que adorava andar de bonde. Né? Tu é jovem, tu não viu esse momento, perdeste uma coisa muito linda, né? Que está na memória dos porto-alegrenses com mais de 40 anos. Schirmer afirma que o veículo está em bom estado de conservação e os gastos com a manutenção serão pequenos. Ele acrescenta que o transporte do vagão de 12 toneladas do bairro Partenon até o centro será feito gratuitamente pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul. É um bonde bonito, ele está intacto, não precisa grandes manutenções. Nós temos aqui reequipar internamente para ser um centro de informação ao turista. O transporte, sim, é pesado. Um bonde tem aí uma tonelagem bem elevada, mas nós estabelecemos uma parceria, o CETSERVIS, que é o Sindicato dos Transportadores do Rio Grande do Sul, que se dispuseram a transportar gratuitamente o bonde lá da frente da Carris, até que onde nós queremos colocar. Ali no Largo Adriano Pérez tem uma sobra ali dos trilhos, né? Ainda está mantido ali. Então, nós queremos colocar o bonde em cima de um trilho no Largo Adriano Pérez, próximo ao mercado. Para evitar o vandalismo, o secretário diz que o veículo será vigiado por um guarda municipal e pelas câmeras de monitoramento dos arredores. A expectativa é de que a operação seja concluída até o final de outubro. Legal, né? Bom, com isso, o Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Este e outros programas da TV Câmara você acompanha nas nossas redes sociais e mais informações do Legislativo, acesse o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, claro, vamos ficar com as imagens aí do bonde que volta ao centro da capital, mas agora para ser um centro de atendimento aos turistas. Eu me despeço. Tchau, tchau.